Olá, meu nome é Sandra e estou aqui hoje para trazer para você 4 questões respondidas que poderá agregar o conhecimento de vocês em relação ao tema abordado. Vamos lá? A primeira questão é: o que foi o darwinismo social? O darwinismo social é a teoria da evolução da sociedade. Ela recebeu esse nome uma vez que se baseou na teoria da evolução desenvolvida por Charles Darwin. Para entender o darwinismo social, é preciso mencionar alguns pontos principais da teoria de Darwin, a qual apontou que a constituição dos seres vivos é fruto de um longo e ininterrupto processo de transformação e adaptação ao ambiente. Segundo Darwin, as espécies se transformavam a partir de uma seleção em que características mais adaptadas a um ambiente se tornavam predominantes. Com isso, os organismos que melhor se adaptavam ao meio poderiam sobreviver através do repasse de tais mudanças aos seus descendentes. Em contrapartida, os seres vivos que não apresentavam as mesmas capacidades acabavam fadados à extinção. Essa é a teoria de Darwin, de uma forma resumida para que a gente possa entender agora o que seria o darwinismo social. O darwinismo social foi um pensamento desenvolvido entre o século XIX e o século XX pelo filósofo inglês Herbert Spencer, que transferiu os conceitos de evolução e adaptação para a compreensão da civilização e demais práticas sociais. Surge a ideia de que algumas sociedades e civilizações eram dotadas de valores que as colocavam em condição superior às demais, sugerindo assim que a cultura e a tecnologia dos europeus eram prova viva de que seus integrantes ocupavam o topo da civilização e da evolução humana. Em contrapartida, povos de outra região, como África e Ásia, não compartilhavam da mesma capacidade e por essa razão estariam em uma situação inferior ou mais próxima da sociedade primitiva. Além da situação europeia citada acima, destacamos como exemplo da teoria de Spencer o nazismo e o fascismo. Na Alemanha, o movimento nazista tinha a visão racista e eugenista da superioridade do homem branco germânico, a chamada raça ariana. Pregava a premissa da purificação da raça, uma vez que a mistura era considerada uma contaminação. Um controle social que acredita que a melhoria genética era determinante para a qualidade racial, tanto no aspecto físico como no aspecto mental. Isso resultou no extermínio de milhares de pessoas, especialmente os judeus, no conhecido Holocausto. Sobre o fascismo, podemos dizer que foi um sistema político instaurado na Itália por Benito Mussolini em 1922, ditador, autoritário e opressivo. Todas as liberdades individuais foram suprimidas, defendia a supremacia do Estado, o nacionalismo, o imperialismo, o culto do chefe. Respondida a primeira pergunta, vamos para a segunda. Qual a relação entre as ideias de Darwin, o funcionalismo e o modelo socioeconômico norte-americano? Tá, podemos responder assim. Tanto Darwin quanto o funcionalismo e o modelo socioeconômico norte-americano observaram a necessidade de evolução da espécie para melhor se adaptar à exigência do ambiente. Expuseram que as espécies que tinham características mais adaptáveis ao ambiente se tornavam predominantes e se sobressaía às demais que não apresentavam a mesma capacidade de adaptação. E os não aptos eram fadados à submissão ou à extinção. Resumido demais, né? Vamos acrescentar mais um pouquinho? Spencer alegava que o desenvolvimento de todos os aspectos do universo é evolucionário, incluindo o caráter humano e as instituições sociais, em conformidade com o princípio da sobrevivência do mais apto. Na visão de Spencer, se o princípio da sobrevivência do mais apto operasse com liberdade, apenas os melhores sobreviviam. Os Estados Unidos receberam tão bem as ideias de Spencer a respeito do darwinismo social por serem voltados ao prático, útil e funcional. Essa nação pioneira estava sendo formada por sérios trabalhadores que acreditavam na livre iniciativa, na autossuficiência e na independência da interferência do Estado. E eles conheciam bem de perto a lei da sobrevivência do mais apto no seu dia a dia. Por essa razão, a teoria evolucionista foi mais bem aceita nos Estados Unidos do que em outras nações.
Essa mensagem era compatível com o espírito individualista americano e as expressões sobrevivência do mais forte e luta pela existência rapidamente passaram a fazer parte da consciência nacional. Vamos para a terceira pergunta? O que é neurastenia e qual a sua relação com a sociedade industrial? A neurastenia é a perda geral do interesse, é o estado de inatividade ou fadiga extrema que atinge tanto a área física quanto a intelectual. É um distúrbio definido por uma sensação de cansaço agudo após a realização de um esforço físico-mental, momento em que a pessoa se sente esgotada e sem força para realizar todas as tarefas do dia a dia. Alguns sintomas são cansaço, desânimo, depressão, desmotivação, falta de iniciativa, dificuldade nas relações interpessoais e etc. Vocês estão se perguntando qual é a relação da neurastenia com a sociedade industrial. E a resposta é: a relação da neurastenia com a sociedade industrial é que, com o surgimento da sociedade industrial e dos produtos manufaturados, surge a divisão do trabalho e divisão social em classe bem definida, onde o trabalhador passa a trazer consigo o mecanicismo, a falta de exigência de raciocínio nas tarefas do dia a dia e a alienação do resultado final do seu trabalho. O trabalhador adquire um ofício e perde as qualidades intelectuais. Os mais ricos e donos do meio de produção se tornam cada vez mais ricos e o pobre cada vez mais pobre, oprimido e explorado. A divisão do trabalho tornou o operário cada vez mais limitado, pobre e dependente, enquanto os seus patrões crescem cada vez mais. Então, pessoal, até aqui está dando para entender? Vamos para a quarta e última pergunta. Como o darwinismo influenciou o nazismo e a sociedade norte-americana? O darwinismo influenciou tanto o nazismo quanto a sociedade norte-americana com a ideia de que haveria uma divisão de raça e que uma raça era superior à outra, e sendo uma raça superior, poderia assim subjugar as demais que eram consideradas inferiores, como por exemplo no caso dos nazistas com os judeus, dos brancos com os negros, dos contratantes e trabalhadores, e por aí vai. Então, pessoal, espero que tenha gostado do conteúdo apresentado. Foi preparado por mim e pelos meus colegas e esperamos que tenha contribuído para aumentar o conhecimento de vocês sobre o tema. Até o próximo.